Oi, eu sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Estou usando uma blusa rosa, com um blazer de fundo escuro, com diversas flores. Estou aqui nos estúdios da Multirio. Bem-vindos à nossa aula sobre locais de vivência. Gente, segundo a geografia, lugar, ele não pode ser representado necessariamente como somente seus aspectos físicos. Ele está ligado à noção de pertencimento. É lá onde a gente interage, é lá onde construímos afetos, é lá onde trocamos experiências. O lugar, ele não pode ser dimensionado numa grande escala, como, por exemplo, um estado. Então, e só para deixar uma coisa bem clara, nessa aula a gente não vai diferenciar lugar de local. Você não errou, isso aqui não é uma aula de geografia, é uma aula de história. Mas conhecimento não se constrói sozinho. História, geografia, matemática, português, todas essas matérias, elas se ajudam, elas interagem entre si. E na aula de hoje, a geografia vai justamente nos ajudar a pensar como esse local, esse lugar, vai costurar a história e a memória. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso? A gente vai chamar de locais de vivência justamente os locais onde vivemos. Mas o que significa isso? São os locais onde nós realizamos, nós trocamos experiências. Né? Pensa que no município do Rio de Janeiro, a diversidade de lugares. Cada um tem a sua finalidade, né? Uma coisa é praia, uma coisa é escola, uma coisa é o estádio. E em cada lugar desse, nós passamos, nos movimentamos, conhecemos pessoas, fazemos muitas coisas. E é justamente nesses locais de construção de afetos que a história ela vai se realizando. Então, quando a gente estuda os locais de vivência, a gente está justamente estudando também história. E, basicamente, esses locais estão ligados à memória. A memória, ela é uma parte muito importante e nos auxilia também muito nos estudos de história. Mas a gente tem que diferenciar um pouquinho memória e história. Por quê? Porque a memória ela não segue uma linha de calendário. Você, por exemplo, quando está pensando em alguma coisa, lembrando de alguma coisa em casa, ela segue uma lógica linear? Ela segue uma lógica de tempo? Não, né? Às vezes você lembra de uma coisa e não sabe exatamente quando ela aconteceu. Mas esses fragmentos ajudam muito os historiadores, que juntando com outros documentos, vão conseguindo remontar a história. Quando a gente está falando de locais de vivência, o que é muito importante é o seguinte: a gente está falando, na verdade, dos invisibilizados, perdão. A gente está falando de quem não tem um nome numa praça, não tem um nome numa rua, não tem um grande monumento. Então, quando a gente para estudar os locais de vivência, para mergulhar um pouco nesse mundo da memória, a gente está olhando para aquela pessoa comum, que às vezes está do seu lado e que você nunca parou para pensar muito sobre ela. Então, é muito importante essa dimensão. Você está conseguindo entender? Está indo comigo? Se não, não tem problema, porque a gente vai ver na prática um local de vivência muito importante aqui da cidade do Rio de Janeiro. Se você não conhece, vai conhecer na aula de hoje.
é o Museu da Maré. Mas antes da gente conhecer necessariamente o Museu da Maré, a gente tem que entender o que é a maré. E a gente vai olhar um mapa da maré agora. Essa aí é a maré. Olha só, ela fica à margem da Baía de Guanabara, entre importantes vias expressas da cidade. Avenida Brasil, linha vermelha, linha amarela. E o bairro ele foi criado em janeiro de 1994, com alteração nos limites ali dos bairros de Olaria, Ramos, Bom Sucesso e Manguinhos. Até então considerada favela, a Maré passou a ser tratada como uma área totalmente urbanizada, condição que viabilizou a criação do bairro, composta hoje por 15 localidades. Com cerca de mais ou menos 130 mil habitantes, a Maré é um dos 9 bairros mais populosos do município. Esses foram dados de 2010, do último censo realizado aqui no Brasil. Agora que a gente já tem noção da Maré, bem, o Museu da Maré ele fica na rua Guilherme Maxwell, ali número 26. E ele tem uma coisa muito legal, que ele é uma demanda da população da Maré. Como assim? Essa população ela queria, acima de tudo, preservar e divulgar suas memórias, sua identidade, sua cultura, tudo isso ali ligado basicamente ao seu território, que a gente vai ver que isso é fundamental, é fundante da identidade da Maré, inclusive até pelo próprio nome, né? Então, o museu, ele veio como uma demanda para perpetuar, para a gente pensar nessa questão da memória. Esse museu, na verdade, ele é de 2006, mas ele começou muito antes disso. Em 1989, surgiu um projeto chamado TV Maré, onde jovens da Maré, eles iam com câmeras recolhendo depoimentos dos moradores da Maré, tanto os mais antigos como os mais novos, justamente para preservar a memória do local. Bem, foi a partir desse material que vai surgir o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, o CEASM. E o CEASM foi fundado em 97, justamente a partir desse material. Em 98, o CEASM vai se ligar com a Fundação Oswaldo Cruz. E a Fundação vai começar a capacitar jovens da Maré para trabalhar no Museu da Vida, o museu que tem dentro da Fundação Oswaldo Cruz. E dessa ligação vai surgir a ideia do museu. Você conhece a Fiocruz? Caso não, vamos dar uma olhadinha aí na imagem dela? Gente, é dessa parceria entre CEASM e Fiocruz que vai surgir a ideia, na verdade, o desejo do Museu na Maré. E os moradores foram muito importantes para que isso crescesse. Em 2004, a Rede Memória, que veio justamente dos depoimentos dos moradores, fez uma exposição no Museu da República, que fica ali do Catete. Alguns moradores, inclusive, emprestaram objetos pessoais para fazer parte da exposição. E após a sua desmontagem, não aceitaram os objetos de volta, dizendo que queriam ver na Maré o que tinham visto no Museu da República. E esse foi o princípio do acervo do Museu da Maré. A gente vai observar que a proximidade com a Baía de Guanabara é um dos traços fundamentais da identidade, tanto da Maré, e isso vai transparecer no próprio museu. Vamos olhar rapidinho como é que é o acervo do museu? Então, galera, perceba bem, a palafita, ela é fundamental dentro da história da Maré. Como eu cheguei a falar com vocês, a proximidade da Baía de Guanabara é um dos traços da comunidade. Vamos lembrar que o nome da comunidade é Maré, justamente por isso. Então,
o Museu da Maré ela tenta reproduzir justamente o que seria os princípios da comunidade. Como eu falei, esse museu é criado pela própria população que doou seus objetos. E tem uma coisa muito interessante, que ao mesmo tempo que ela vai tratar de assuntos locais, ela também vai tratar de temas universais, porque um dos fundamentos desse museu é justamente a educação da população da Maré. Esse museu, ele promove, por exemplo, diversos cursos. Outra demanda que a gente tem que pensar no Museu da Maré é a questão dos aparelhos culturais. Pare e pensa aí, cidade do Rio de Janeiro, onde estão localizados a maioria dos museus? Será que eles estão dentro de favelas? Será que eles estão na Zona Norte? Ou a maioria está no centro? Essa também era uma outra demanda dos moradores. Localização dos aparelhos culturais da nossa cidade. Fica uma crítica aqui, para e pensa. A gente deveria difundir mais esses aparelhos e pelo menos em todos os bairros ter pelo menos umzinho, né? Então, os moradores da Maré criaram o seu próprio. Bem, gente, vamos olhar para a gente ter referência desse acervo. Vamos olhar como era a Maré ali na década de 50? Agora lembra do slide anterior e olha como era justamente ali a Baixa do Sapateiro, que é uma das comunidades da Maré. Dá para você ver a referência direta do museu e aí dá para entender melhor também justamente essa ideia de preservação da memória da localidade. O museu, ele é tão pertencente à comunidade que, inclusive, ele é uma área de brincadeira das crianças do local. Para a gente pensar também que museu vai muito além daquela coisa estática de chegar lá e ver uma obra de arte. A gente pode interagir com o museu. O museu é um local de vivência. Então, uma dica muito legal que eu falo para você de casa é o seguinte: procura o Museu da Maré nas redes sociais, procura o site do Museu da Maré, porque lá tem diversos depoimentos dos habitantes e aí você vai entender um pouquinho do que é a Maré, do que é um museu, do que é um museu que a população pede e a população constrói. Não necessariamente um museu vindo de cima, um museu feito pela prefeitura, mas sim uma demanda das comunidades locais. A gente viu na aula de hoje o que é um local de vivência, que a história se dá nos locais de vivência e que isso é fundamental para a construção da identidade local. A aula de hoje está acabando, mas não sem um desafio. Falei muito de local de vivência, falei muito de pertencimento, falei muito de troca de experiências. Então, agora é com você, ó. Escolha o lugar do seu bairro, que pode ser uma praça, uma igreja, escola, qualquer um. E recolha os depoimentos das pessoas sobre esses locais de vivência, assim como aconteceu no Museu da Maré. Então, gente, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.